Olá, gostaria de agradecer e cumprimentar todos os professores e professoras, bem como a diretoria das faculdades Estácio no Amapá e no Macapá. Sinto-me muito honrado em poder participar nessa reunião pedagógica com todos os professores nessas duas faculdades. Nessa pequena abordagem que farei, eu pretendo abordar a temática das tecnologias da educação, novos tempos e espaços de aprendizagem. Esse tema, ele parte de uma recente provocação da doutora Gláucia Brito, da Universidade Federal do Paraná, e a partir daí eu vou pontuar algumas ideias, algumas reflexões que poderão ajudar a nortear a nossa prática docente, uma prática mediada pelas tecnologias. Para iniciar nossas reflexões, eu gostaria de chamar a atenção essa fala muito conhecida do professor Paulo Freire, quando ele afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Muito significativa essas palavras. E é nessa perspectiva de construção do conhecimento que se insere a utilização das tecnologias da educação. Pois é por meio dessas ferramentas tecnológicas que nós podemos possibilitar que os estudantes, que os nossos alunos construam seu conhecimento de forma autônoma. Na verdade, e é bem verdade, que sempre utilizamos as tecnologias na educação. Por exemplo, o quadro de giz era uma tecnologia e continua sendo em muitos lugares. O mimeógrafo, não sei se alguém se lembra do mimeógrafo, o retroprojetor, que até alguns anos atrás nós usávamos intensamente e em alguns lugares continua sendo utilizado, são exemplos de tecnologias que nós sempre utilizamos. Por outro lado, nós temos tecnologias mais recentes, por exemplo, os quadros brancos, as louças digitais, o projetor multimídia ou os data show, os ambientes virtuais de aprendizagem, são tecnologias educativas que tornam possível o ensinar e o aprender. Afinal, as tecnologias na educação, e não importa quais sejam essas tecnologias, devem possibilitar o aprendizagem. Paulo Freire também pontua que o professor deve ser professor do seu próprio tempo. Bem, nós estamos em 2016, segunda década do século XXI, e muitos professores de fato são professores de seu tempo, ou seja, estão antenados com as potencialidades educativas que as tecnologias proporcionam para a sua prática. Entretanto, nós estamos entre professores e podemos falar abertamente, muitos de nós ainda estão dando suas aulas como se estivessem em outro tempo, como se ainda estivessem na primeira metade do século XX. Portanto, nós podemos começar a fazer uma indagação muito própria. Sou eu professor do século XXI? Até que ponto a minha prática educativa está condizente com a realidade tecnológica desse século? Bem, não precisa responder, é uma pergunta de retórica. No tempo atual, não é possível planejarmos nossas aulas pautadas somente em aulas expositivas, como nós fazíamos no século passado. É necessário inovar, ainda que as aulas expositivas tenham seu espaço enquanto ferramenta de mediação pedagógica. É interessante observar o que o renomado sociólogo André Lemos ele traz enquanto leis ou quanto princípios da contemporaneidade. Ele aponta o que se denomina de 3 leis da cybercultura. Na verdade, ele retoma os conceitos de Pierre Levy de cybercultura, que compreende as práticas existentes no cyberespaço, ou seja, no espaço online, virtual, em que todos estão conectados pela internet. Dessa forma, André Lemos pontua que é nesse espaço, nesse cyberespaço, que prevalecem algumas leis da cybercultura. E essas leis são a lei da reconfiguração, da liberação do polo emissor e da conectividade. Vejamos o que cada uma dessas leis significa. A primeira lei da cybercultura, proposta por André Lemos, tem a ver com a reconfiguração. E essa lei nos ajuda a entender que, na verdade, não existe o novo e o velho em termos de tecnologias.
Embora nós tenhamos hoje salas de aulas bem equipadas com projetor multimídia, com data show, algumas com lousas digitais, não significa que nós descartamos o velho quadro branco. E muitas vezes, quando tais recursos estão todos disponíveis, é evidente que concomitantemente nós acabamos utilizando todos eles, pois a nossa intenção enquanto educadores é que o estudante de fato aprenda. Assim, a lei da reconfiguração proposta por André Lemos pressupõe que nós não abandonemos as tecnologias, mas que essas sejam reconfiguradas, que nós reconfiguremos seu uso à medida que surgem coisas novas. Interessante observar que isso acontece em todos os campos da vida, à medida em que a tecnologia evolui e temos que reconfigurar o modo de fazer algo. Veja, por exemplo, o caso do livro impresso, como ele tem sido reconfigurado para o livro digital. Tanto o livro impresso quanto o livro digital convivem. E hoje, por exemplo, nós podemos indicar que um dos nossos estudantes peguem um livro na biblioteca, veja um determinado conteúdo, ao mesmo tempo em que ele também busque um outro livro ou o mesmo conteúdo num livro digital online e faça download disso. Ou seja, a função anterior da leitura continua a mesma, mas com o livro online nós temos outras funções que vamos aprendendo e vamos desenvolvendo a maneira como utilizá-la, mediante essa nova tecnologia. Em outras palavras, hoje nós utilizamos novas funções sem abandonar a antiga. Não se fala em substituição, se fala em reconfiguração. Por isso, hoje em dia, nós não temos mais aquela velha expressão tão usada na década de 80 e 90, novas tecnologias de informação. Hoje nós falamos de tecnologias da informação. E o estado da arte dessa área está caminhando para uma outra expressão, tecnologias digitais de informação e comunicação. E no nosso caso, essas tecnologias digitais de informação e comunicação, elas estão relacionadas com a educação. A segunda lei da cybercultura proposta por André Lemos tem a ver com a emissão do polo emissor. Pois, no ambiente virtual, todos têm fala, todos falam e são ouvidos. A rede social mais popular, utilizada hoje em dia, o Facebook, é uma evidência disso. Mas o ponto em questão é que nós precisamos ouvir os nossos estudantes, pois hoje nós não temos, enquanto professores, a hegemonia da fala. Nesse contexto, tem um autor americano que eu gosto muito, chama-se Mark Prensky. Ele apresenta um conceito interessante relacionado aos nativos e imigrantes digitais. Prensky diz que os nativos digitais são aqueles nascidos a partir dos anos 90, que estão imersos na cultura digital e trafegam com muita facilidade pelas tecnologias. Já os imigrantes digitais, na abordagem de Prensky, são aqueles que nasceram nas décadas anteriores e que precisam aprender, entre aspas, a falar, com muito sacrifício às vezes, essa linguagem tecnológica. Daí a razão de serem nomeados como imigrantes digitais. A pergunta que Prensky faz, muito apropriada, é: pode um imigrante digital ensinar a um nativo? Bem, a evidência indica que sim, desde que esse imigrante, esse professor imigrante, esteja disposto a aprender a linguagem do nativo, ou seja, reconhecer, na abordagem de André Lemos, que não mais é o único protagonista no processo de ensino e aprendizagem, e que essa relação, emissor e receptor, o estudante tem muito a contribuir e a ajudar. De fato, como Paulo Freire também nos lembra, ensinar requer humildade. Finalmente, a terceira lei da cybercultura proposta por Lemos tem a ver com a conectividade. De fato, nós estamos conectados o tempo todo. Por exemplo, nesse momento a nossa relação é virtual. Nós estamos conectados em tempos e lugares geográficos diferentes. Eu estou aqui em Salvador, Bahia, vocês estão no Macapá, mas mesmo assim nós estamos conectados, conectados naturalmente de forma assíncrona, transmitindo ou compartilhando informações. Não é fantástica essa possibilidade de conectividade que vivenciamos hoje? Se,
Enquanto professores, nós considerarmos apenas o espaço presencial da sala de aula, com aquela carteira, uma carteira atrás da outra, naquele layout tradicional, realmente nós vamos colocar em xeque esse princípio da conectividade. E os nossos estudantes, a sua vasta maioria nativos digitais, considerarão as nossas aulas simplesmente aborrecedoras. Hoje, nós temos uma febre mundial que se chama o jogo do Pokémon GO, que é um exemplo claro dessa conectividade. Na verdade, o Pokémon é uma realidade aumentada que mistura o real com o virtual. Ou seja, os Pokémons na verdade não existem, mas se de repente nós nos deparamos com um na nossa mesa, na nossa sala de estar, no nosso carro, por quê? Por meio de geoprocessamento, esse jogo faz com que esses Pokémon se conectem ao ambiente em que você está inserido. Na verdade, todo exagero é prejudicial e essa discussão que está sendo feita hoje em cima desse jogo. Mas nós podemos aprender disso uma lição. É bem verdade que o Pokémon pode evoluir para aplicações pedagógicas. Por exemplo, imagine um jogo em que os estudantes não vão atrás desses Pokémons, mas que eles tenham que encontrar na realidade aumentada os teóricos de suas disciplinas. Que eles tenham que sair pelo campus da faculdade ou pela cidade em busca de informações específicas sobre determinado conteúdo, extrapolando assim o limite físico da sala de aula. Não seria um jogo como esse interessante e envolvente para o aprendizado dos estudantes? Aguardem, muitas coisas boas estão por vir. E se os desenvolvedores de jogos com realidade aumentada, tais como Pokémon GO, soubessem dessa potencialidade pedagógica, eu acredito que logo nós já teríamos jogos semelhantes para utilizarmos nos nossos processos educativos. Sim, professor e professora. Nós precisamos considerar essas 3 leis básicas apresentadas por André Lemos e relacionadas com a cybercultura: a reconfiguração, a liberação de polo e a conectividade. É bem verdade que as instituições de ensino hoje estão um pouco longe disso, mas nós precisamos constantemente provocá-las para que nós sejamos de fato professores de nosso tempo. Nesse contexto de cybercultura, nos últimos anos também tem se desenvolvido o conceito de blended learning, ou ensino híbrido. A ideia é simples. Trata-se da utilização nas aulas presenciais de ferramentas tecnológicas utilizadas com sucesso na educação à distância. Por exemplo, a legislação atual permite que 20% da carga horária de um determinado curso superior presencial possa ser ministrado à distância. E muitas instituições elas têm optado por instituir um conjunto de disciplinas que contemplem esse percentual, oferecendo então essas disciplinas à distância. Para se dar conta desse novo tempo, com essas possibilidades de ensino híbrido, nós precisamos aprender com a educação à distância, porque a educação à distância tem se consolidado nos últimos anos com a utilização de tecnologias educativas, tecnologias tais como os ambientes virtuais de aprendizagem, as ferramentas que tais ambientes eles proporcionam, como o chat ou bate-papo, os fóruns de discussões, as videoaulas, entre tantas outras possibilidades. Mas uma palavra de cautela. Não tente transpor para o ambiente virtual a mesma metodologia que utiliza nas suas aulas presenciais, pois isso seria caótico e os estudantes dificilmente lhe dariam atenção. O cyberespaço tem outra lógica. É preciso que, por exemplo, ao propor um bate-papo online, você esteja presente nesse bate-papo, instigando os participantes. Senão, vai se transformar num mero monólogo, simplesmente para cumprir tabela. Ou então, nos fóruns de discussões, também é necessário que o professor, mediador, ele esteja presente fazendo a mediação. Ele esteja presente apontando novos caminhos para aquela discussão, elogiando, incentivando aqueles que porventura ainda não tenham participado. A palavra é mediação docente ativa e não simplesmente abandono virtual ou abandono online dos estudantes. Quando falamos também de videoaula,
Caso você não tenha um estúdio ou a sua instituição tampouco disponibilize, são poucas aquelas que disponibilizam, é importante que nós busquemos aplicativos online de fácil utilização para que nós possamos gravar tais videoaulas. Mas outra palavra de cautela. Tome cuidado, porque as pesquisas mais recentes elas indicam que videoaulas muito extensas ou acima de 10 minutos, elas reduzem drasticamente o nível de atenção dos estudantes. Portanto, ao gravar uma videoaula, procure manter a sua videoaula em torno de 6 a 10 minutos, que é o tempo considerado ideal para se manter a atenção de uma pessoa dentro daquele assunto que você se propõe. Também é importante, por exemplo, buscar vídeos. O canal do YouTube tem excelentes vídeos como complemento ao conteúdo que porventura esteja ministrando. Por exemplo, nesse momento, eu estou utilizando um site online para gravar essa apresentação, visto que eu não tenho competência técnica para gravação e edição de vídeo. Trata-se de um site muito simples, onde é possível gravar e fazer essa interlocução entre a imagem e um slide de apresentação como o PowerPoint que estou usando nesse momento. Essas sugestões também podem ser aplicadas no ensino presencial, pois nada impede que utilizemos as ferramentas que são disponibilizadas no AVA, tais como as videoaulas, chats, fóruns, discussões, games, entre tantas outras, como suporte às nossas aulas presenciais. Ao fazermos isso, certamente nós estamos falando a linguagem dos nativos digitais e tornando o processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso e instigativo. Eu gostaria de recomendar uma atenção especial aos softwares, alguns aplicativos recentes que têm sido desenvolvidos, tais como o Mentimeter e o Socrative, entre outros. Tem outros nessa mesma linha. Mas qual é o que tais aplicativos eles fazem? Eles possibilitam que no transcorrer de uma explanação, de uma aula presencial, nós possamos fazer perguntas aos estudantes. E os estudantes, por meio dos seus smartphones, eles respondem a essas perguntas. E à medida que os estudantes vão respondendo, nós já temos a compilação com gráficos, com demonstração, inclusive, de quantos participaram, para que nós possamos perceber o nível de acerto da turma. Na verdade, tais softwares de interação, eles têm duas funções. A primeira promove uma interação da turma, as pessoas que estão assistindo, os estudantes, eles se sentem motivados a participar, a responder aquelas questões. E, ao mesmo tempo, nos dá um feedback sobre o nível de percepção ou de compreensão das informações que estamos tentando compartilhar com os estudantes. Experimente tais softwares e veja os resultados em suas aulas presenciais. Bem, eu gostaria de encerrar essa breve explanação, essa breve reflexão, com a fala de Eugênio Severin, um ex-assessor do Banco Interamericano de Desenvolvimento para Tecnologias Educativas, quando ele afirmou que ninguém espera que os professores sejam experts em tecnologia. Eles têm que ser especialistas em educação, pensar experiências de aprendizagem enriquecedoras, utilizando ou usando a tecnologia. Sim, professor e professora, você tem que dominar o conteúdo da sua disciplina e pensar ferramentas tecnológicas que tornam possível esse assimilar do conteúdo por parte dos seus alunos. Para isso não é necessário ser experto em tecnologia. Eu vejo, por exemplo, alguns projetos, especialmente na educação básica, eles não têm dado certo porque muitas vezes eles esperam que o professor ele seja apto para, por exemplo, abrir o computador, fazer a manutenção. Ora, isso não é tarefa do professor. Tais projetos deveriam pressupor um técnico, uma pessoa que fizesse tal manutenção. O professor tem que entender de educação, das relações que se instauram no processo de ensino-aprendizagem. Esse é o ponto que Eugênio Severin quer nos dizer com muita ênfase. Alguns professores, por exemplo, têm dificuldade em ligar os cabos do datashow. Isso não é problema nenhum, pois se a pessoa não teve um preparo para fazer isso, certamente terá dificuldade em conseguir. Ou às vezes vai perder tanto tempo em conseguir, que tempo esse que poderia ser liberado para fazer outra coisa, como preparar as aulas ou já iniciar a sua exposição. Assim, é importante ressaltar
que a formação dos docentes perpassa pela utilização dessas tecnologias educativas. Mas essas tecnologias educativas também pressupõem o apoio de uma equipe na instituição para dar suporte, para dar apoio ao implementarmos em nossas salas de aula. Bem, eu concluo as minhas considerações com 2 recomendações de leituras de artigos interessantes. Por exemplo, esse primeiro artigo de Adelina Silva, intitulado Da aula convencional para a aula invertida, ferramentas digitais para a aula de hoje. Esse artigo é muito interessante. Ele aborda a definição de aula invertida, Flipped Classroom. Se alguém quiser se aprofundar mais sobre esse conceito, é muito interessante. Mas o ponto que eu recomendo esse artigo é porque ele traz as ferramentas gratuitas online que podem ser utilizadas nesse processo de sala de aula invertida. Mas não somente nesse processo, nós também podemos utilizar essas ferramentas no contexto das salas de aula convencionais. Um outro artigo que eu também recomendo é o artigo de Elizabeth Pereira e Lia Oliveira, intitulado TIC na Educação, Desafios e Conflitos versus Potencialidades Pedagógicas com a Web 2.0. Nesse caso, as autoras também trazem um relato de várias possibilidades de aplicativos, de softwares que podemos utilizar na Web 2.0, mas elas sugerem estratégias pedagógicas para a sua utilização. E, nesse sentido, se torna um artigo extremamente interessante. Sinceramente, eu espero que essas reflexões possam agregar valor à sua prática educativa. Agradeço a oportunidade de refletir junto com os professores sobre partilhar esses saberes, e são muitas coisas que poderiam ser ditas. Eu reconheço que o assunto não se esgota com essas breves reflexões. Na verdade, é apenas um pontapé inicial para que vocês possam começar ou se aprofundar ainda mais na discussão das tecnologias. Eu desejo sucesso a todos os professores e professoras e deixo aqui os meus contatos, o meu endereço de e-mail e o meu telefone. Um forte abraço para todos.